que saudade eu tava de estar com vocês aqui nesse altar, nesse lugar onde a presença de Deus se manifesta. Gente, eu quero dizer para vocês que esse dia e a noite de ontem são dias muito especiais para você sair daqui preenchido, cheio de novidade, para você sair daqui sabendo que Deus tem muito mais para cada um de vocês. Eu sei que eu estou falando para líderes, missionários, pastores, pastoras, evangelistas que ardem no coração a presença do Senhor e que querem ir muito além. Não é verdade, gente? Eu queria fazer uma oração simples contigo nesse momento, antes da gente começar. E eu queria muito falar com o pessoal de casa que está assistindo a gente aqui nesse momento. Eu não sei se eu estou aqui na posição certa, mas eu quero dizer para você que você é muito especial, né? Quero dizer para você que a unção que a gente está vivendo aqui vai chegar até a tua casa, até o local de onde você assiste. Você precisa entender que a igreja de Cristo hoje rompeu todas as paredes. O ministério de Jesus que nos alcançou hoje avança e ele segue pela internet, usando a tecnologia, para que você aí do outro lado também receba uma semente preciosa. Mas toda semente precisa ser o quê, gente? Cultivada. Então, que cada semente que está sendo lançada desde ontem e hoje o dia inteiro, você agarre num terreno fértil para que os seus frutos também possam alcançar vidas. Não tem mais tempo, gente. Jesus está voltando. E você aí da sua casa pode e deve usar todos os recursos que você tem para falar do amor de Jesus. Eu quero mandar um beijo, um abraço para vocês. Vocês que hoje já fazem parte da Atitude Global Church, que é o nosso campus digital da Igreja Batista Atitude. Eu quero dizer que vocês são essenciais para que o reino de Deus se expanda, para que o evangelho chegue desde aqui até os lugares mais remotos do mundo. E a gente sabe que Deus nos dá esse privilégio, assim como vocês que estão aqui hoje. Gente, eu quero falar um pouquinho hoje sobre revolução. E eu quero falar um pouquinho também se você se considera um revolucionário. Se você considera que aquilo que você faz hoje alcança a sua casa, a sua universidade, a sua própria igreja. Eu estou falando aqui para a minha família. Se tem um lugar que eu amo, e é um dos lugares que eu mais amo, é a minha igreja. Porque aqui eu tenho aqueles que eu chamo de família, que são vocês. Mas eu preciso entender que a minha missão vai muito além. A minha missão já não tem mais essas paredes. Se você olhar agora, gente, existem na internet, desde ontem, juntando com hoje, eu acho que mais de 10.000 pessoas já passaram por aqui, junto com você, se alimentando, se nutrindo de uma palavra poderosa que os nossos pastores têm trazido e os nossos convidados. Então, gente, olha aqui, olha para essas paredes e declara que elas não existem mais. Essas paredes não existem mais. O nosso campo missionário agora é o mundo. É o mundo. E você precisa entender qual é o seu posicionamento espiritual diante disso. Nós estamos vivendo um novo tempo. E eu quero te convidar nessa tarde para a gente refletir sobre alguém que nos últimos 3 meses tem, de forma muito especial, forjado o meu caráter, que é João Batista. Nos últimos 3 meses, eu tenho feito uma imersão de estudo para entender tudo o que João Batista viveu. Porque você entende que você faz parte da geração que anuncia a segunda vinda de Jesus? Você já se deu conta disso? Você é um João, você é uma Joana Batista, que nesse tempo está sendo levantado para
anunciar a segunda vinda de Jesus. Você recebe isso no seu coração? Você é o pastor, é o profeta desse tempo. Você já entendeu qual é o seu propósito? O chamado é geral. Não existe isso. Não são poucos nem predestinados. O chamado é para todos. E você precisa, nesse momento, entender e considerar e se colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Cumpre em mim o teu querer. E a gente vai falar hoje sobre 3 aspectos muito especiais. E eu quero convidar você nessa tarde para você abrir a sua Bíblia. Vou beber um pouquinho de água, gente. Eu vou abrir a minha aqui também. Está lá em Mateus, capítulo 3. E nós vamos ler do 1 ao 15. Vou pedir para o pessoal, se possível, aí no telão. Mas amém. Todos já estão comigo? Mateus, capítulo 3, do 1 ao 15. Vamos conhecer um pouquinho do que Jesus, possibilitou através da vida de João Batista, ele viver. Será que a gente hoje entende, e se posiciona da forma correta? A gente está falando de um tempo onde a exposição é algo que todo mundo quer. A gente está vivendo um tempo em que a gente tem uma métrica de vaidades, que é número de seguidores, número de inscritos. Mas deixa eu te dizer, pode ser que você tenha 1 milhão de pessoas na sua rede social e menos de 100 realmente tenham um relacionamento contigo. E somente 10 deles realmente conheçam a Jesus. E como fica isso no teu coração? Quando você olha, para o alcance que você tem. E a maioria das vezes é a minoria de pessoas que realmente têm relacionamento e experiências com Jesus. Eu sei e você sabe que só existe um caminho, e é só através de Jesus. Existem pessoas hoje buscando deuses, mas a gente sabe que existe um caminho, e ele é único. E de que forma a gente tem vivido isso? Hoje a gente está falando, desde ontem, sendo igreja bíblica na era digital. E como a gente tem vivido isso? Pessoal, não é sobre recursos tecnológicos, não é sobre canais, não é sobre presença digital, mas é sobre quem nós somos para essas pessoas. O quanto de Jesus você tem se esforçado e se dedicado para que elas realmente entreguem as suas vidas para Jesus. As redes sociais da gente precisam ser utilizadas para que a gente saqueie o inferno, para a gente diga para as pessoas, para que a gente mostre para as pessoas, com as nossas vidas, os princípios que são imutáveis. A palavra de Deus não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você crê nisso, gente? Jesus não muda. As promessas dele são irreversíveis. E o quanto disso você anuncia, como João Batista fez. O ministério dele não foi longo e a gente vai conhecer um pouquinho da história dele agora. Quero começar contigo lá em Mateus 3, pelo versículo 1 mesmo. Vamos ler. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa
feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode trazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias, e ele os batizará com o Espírito e com fogo, e ele tem a pá em suas mãos, e limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele concordou. Eu queria orar com você rapidamente, porque esse trecho, esse personagem, é um personagem incrível, gente. Há 3 meses eu tenho estudado todos os dias o mesmo trecho da Bíblia. E todos os dias eu falo para o Senhor: Senhor, eu quero ser como João Batista. Me ensina a ser aquela que ninguém considera a mais amada ou a mais querida. Me ensina a fazer aquilo que eu preciso fazer. Me ensina a ser quem o Senhor quer que eu seja. Não importa, Senhor, não me importa ser aquela pessoa às vezes, gente. E isso é muito forte dizer para você. Eu sei que nós precisamos influenciar as multidões, mas a gente não pode quebrar princípios. A gente não pode quebrar princípios. João Batista foi decapitado. E vocês sabem a história dele, eu não precisaria falar muito aqui. Mas mesmo assim, ele não retrocedeu. Ele exortou, ele foi lá, ele falou sobre o pecado, ele anunciou sobre o arrependimento. Deixa eu te dizer, João Batista morava no deserto, isolado. A alimentação dele era gafanhotos e mel silvestre. Como que naquela época, e ele se vestia de pelos, de pele de animal. Como é que naquela época João Batista deveria ser visto? No mínimo esquisito, no mínimo diferente. Mas eu tenho a certeza que ele não se importava com isso. O que ele se importava era cumprir aquilo pelo qual ele foi chamado. Será que você sabe realmente aquilo pelo qual você foi chamado? Não é, gente, sobre aquilo que a gente faz, mas é sobre aquilo de que a gente é.
quem somos em Cristo para usarmos todos os recursos para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. A tecnologia, a internet, né, todas as estratégias de marketing digital são meios, mas hoje as pessoas sabem o que é original. Hoje as pessoas sabem o que é verdade. Então não adianta viver uma vida de mentira, porque as pessoas vão saber e você vai se frustrar, porque você vai aguardar por resultados que não vão chegar. João Batista não morreu. João Batista não mudou, gente. Ele se manteve fiel à sua essência. Nada na vida dele foi modificado para agradar pessoas. E ele veio para preparar o caminho. E ele se dispôs como servo humilde, porque ele disse: eu não sou digno de calçar as sandálias dele. Qual é a sua postura? E eu tenho uma pergunta para você, que eu queria muito que você refletisse. Eu queria que você pensasse sobre algo que pode ser decisivo, né? Sobre o seu posicionamento, sobre a sua identidade, sobre a sua atuação, que é impressionantemente super óbvio, mas às vezes a gente não sabe. Eu quero te perguntar, nessa tarde, qual é o seu tipo, o seu perfil de revolucionário? Será que você é realmente como João Batista, aguerrido, corajoso, destemido, confiante, cheio de si, que entende qual é a sua identidade, o seu propósito em Cristo? Gente, o ministério de João Batista não foi longo, mas deixa eu te falar, foi a partir do ministério dele que a obra de Jesus se tornou pública, através do batismo de Jesus. Olha a relevância, gente, olha a relevância de João Batista, que era um primo de segundo grau de Jesus, na construção do ministério de Jesus. João Batista já era um improvável, porque os pais dele não poderiam ter filhos, mas a promessa do Senhor se cumpre, e João Batista vem e prepara o caminho para a chegada de Jesus. E nós somos esses que vão anunciar nesse tempo a chegada, a segunda vinda, a volta de Jesus. Que nessa tarde você possa se apresentar dizendo para Jesus: Jesus, eis-me aqui, cumpre em mim o teu querer. Mas eu digo para você que a gente não queira qualquer querer, que o nosso desejo esteja exatamente alinhado aos desejos de Deus, porque aí a gente encontra a plenitude existencial. Sabe aquela lacuna que existe dentro da gente e às vezes nunca é preenchida? É porque você ainda não viveu a plenitude do seu chamado. Então, não perca isso de vista. Não perca, busque no Senhor qual é a sua identidade, aquilo pelo qual o Senhor gerou você. Isso, gente, precisa ser o princípio, né? O firme fundamento da nossa vida. Viver exatamente aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. Você conhece bem o livro de Jeremias? Lá em Jeremias 1,5 diz o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E essa parte é incrível. E eu o designei profeta das nações. Bate no peito e fala assim: eu sou o profeta dessa geração. Eu sou a profeta dessa geração. E eu vou utilizar tudo que tiver ao meu dispor, toda a tecnologia, simples ou sofisticada, para que o reino de Deus
prevaleça. Nós somos o quê? A luz do mundo. Nós salgamos essa terra. E nós somos aqueles que estão pavimentando o solo, o terreno, para a segunda vinda de Jesus. Gente, isso é para a gente repensar tudo que a gente faz, né? O propósito da nossa vida. Porque se aquilo que a gente faz definitivamente não anuncia Jesus, tem alguma coisa errada. Se a gente hoje, na posição que está de liderança, não é criticado, não é perseguido, tem alguma coisa errada naquilo que a gente faz. Não é verdade? Nós estamos vivendo um tempo em que os cristãos que mantêm o firme fundamento dos princípios estão sendo perseguidos e mortos. E a gente não vai retroceder, porque o nosso Jesus é quem dá sentido à nossa vida. Ele é o amor da nossa vida. E a gente não vai abrir mão de nada, exatamente de nada. A gente vai viver em Cristo tudo aquilo que Ele sonhou, como a gente leu agora lá no livro de Jeremias. Gente, eu quero falar o seguinte para vocês. Quero dizer para vocês que é capaz nós sermos os revolucionários desse tempo. E a primeira coisa que eu quero te dizer, né, sobre essa pergunta, qual é o tipo de revolucionário você quer ser? É o seguinte, para que a gente viva realmente aquilo que o Senhor sonhou para a gente, é necessário que a gente primeiro viva a nossa real essência em Cristo. E a gente precisa ir além, a gente precisa valorizar quem nós somos. Lá em Mateus 3, do 1 ao 3, diz o seguinte: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as veredas. Então, gente, a gente precisa entender que a nossa identidade precisa estar firmada em Cristo e nós precisamos viver a nossa real essência em Cristo. Gente, a gente não pode viver uma vida de aplausos, de popularidade, de reconhecimento. Não basta em si vivermos só isso. Não basta, gente. Até agora, né, se a gente viveu uma vida onde a gente buscou isso, a gente viveu uma vida rasa. E não é isso que o Evangelho ensina para a gente. Viver o Evangelho é se alegrar no sacrifício, na renúncia e na resistência, vivendo os princípios bíblicos. O segundo ponto que eu quero colocar para você nessa tarde, que é também um aspecto que você precisa pensar depois de despertar a sua identidade real em Cristo, é o seu posicionamento. O seu posicionamento determinará um legado que irá abalar e impactar as gerações. Foi o próprio Jesus que afirmou lá em Mateus 11, que dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista, mas ele definitivamente não era como todo mundo. Ele não se importou com aquilo que as pessoas julgavam dele. Ele decidiu viver uma vida diferenciada. Ele aceitou viver dos riscos, mas ele caminhou com Jesus, seguindo os princípios até o fim. E esse texto está lá em Mateus 3, do 7 ao 10. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Gente, quais são os frutos hoje do seu posicionamento? A gente acabou de ler aqui que João Batista falava dos religiosos e também orientava, dizendo que todo fruto que não produzisse seria cortado e lançado no fogo. A gente precisa pensar, quem somos em Cristo? Se eu sei quem sou, se eu sei qual é o meu posicionamento, eu vou usar isso tudo só de alavanca, né? Eu só cataliso isso usando todos os recursos para que o máximo de pessoas sejam alcançadas para Jesus. Esse é o nosso papel. Agora, além de identidade, de posicionamento, você precisa entender que não para por aí. Você precisa agir. Você sabe quem é, você sabe qual é o seu posicionamento e você precisa agir. A gente precisa agir independente das circunstâncias e das nossas crenças. Porque eu vou dizer para vocês, muitas vezes, ou talvez a maioria das vezes, nós somos o nosso maior inimigo. Nós temos na nossa cabeça, nas nossas emoções, frutos que nos incapacitam. E isso precisa ser quebrado em nome de Jesus. Que nada possa deter o seu ministério. Que você possa entender quem genuinamente você é em Cristo. Pode parecer que às vezes que Deus vai te falar coisas que você acha assim, nossa, mas eu não sou capaz. Nossa, mas eu não consigo. Nossa, mas eu não sei fazer. Mas a nossa força não vem das nossas mãos. A presença do Espírito que habita em nós é que nos torna capazes de irmos muito além daquilo que a nossa mente imagina. Amém? E nós precisamos entender isso. Despertar a nossa identidade real, a essência de quem nós somos, o nosso posicionamento em Cristo, como João Batista, que sabia exatamente que ele veio para anunciar a volta de Jesus para aquele tempo e também falar sobre o arrependimento dos pecados. Ele tinha esses dois de outros grandes propósitos que ele tinha na vida, gente. E eu quero falar para vocês, a gente precisa viver a nossa identidade real em Cristo. O nosso posicionamento precisa ser muito bem definido. E a gente precisa agir. E a gente só consegue isso buscando ao Senhor. Buscando o Senhor, buscando o Senhor. Eu falo para o Senhor, Senhor, me ensina a ser como Ele. Me ensina a preparar o caminho para que o Senhor volte. Senhor, muda o esquema daquilo que eu faço, para que mais pessoas possam ser impactadas. Gente, vocês com certeza já ouviram essa expressão. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Se você não ouviu, guarda isso no teu coração. A palavra convence. Uma mensagem, uma postagem, qualquer recurso que você utilize, ela pode convencer, mas somente o exemplo vai arrastar o povo, as multidões que o Senhor tem para você. Que você utilize, sim, todos os recursos disponíveis, mas no entendimento de que o Senhor precisa crescer para que a gente diminua e que para um máximo de pessoas hoje sejam incorporadas ao corpo de Cristo, à noiva de Cristo, à nossa família. Esse é o propósito da nossa vida, gente. Eu queria agora orar por você muito. Eu já passei pra caramba do tempo, vão cortar minha cabeça aqui, mas eu quero orar rapidamente com você para a gente encerrar. E eu quero dizer o seguinte para vocês, e é algo muito especial, né? Falamos sobre identidade, falamos sobre posicionamento, falamos sobre atitude. Mas deixa eu te dizer,
uma das armas hoje mais poderosas para que muitas pessoas sejam alcançadas e impactadas pelo Evangelho está aí no seu bolso, talvez na sua mão. Só que não pode ser uma ferramenta de distração. Precisa ser uma ferramenta evangelística. Pega o teu telefone, levanta ele para mim. Pode pegar, gente, pega o teu telefone e levanta para mim. O que você tem visto nele? Como você tem utilizado ele? Será que você entrega na mão dos seus filhos sem saber aquilo que eles veem diariamente? Você sabia que hoje os seus filhos podem estar escravizados por aquilo que assistem? Gente, é muito sério. Essa ferramenta que você acabou de levantar é algo poderoso. Basta um áudio, basta uma mensagem para que a vida de alguém seja entregue a Jesus. E você precisa se posicionar. A gente vai orar agora para que o Senhor desperte em você a sua real identidade, para que nunca mais você faça uma postagem, uma publicação, para que nunca mais você faça algo de forma despretensiosa. Gente, nós somos o reino de Deus. E no reino de Deus existe intencionalidade. No reino de Deus existe estratégia. No reino de Deus existe decência. No reino de Deus, gente, nós somos aqueles que anunciam a vinda, a segunda vinda de Jesus. E de uma forma tão apaixonante, que é irresistível, esse encontro deles com Jesus, através das nossas vidas. Vamos colocar de pé, eu já estourei 11 minutos, gente, e eu quero orar com vocês, e encerrando, e a gente vai realmente agora profetizar para que o Senhor utilize aquilo que já é nosso, mas da forma correta. A gente precisa ter uma metanoia de hábitos. A gente precisa entender que os nossos princípios, que a Bíblia é irrefutável, mas tudo depende de como a gente pratica, daquilo que a gente consome, como a gente faz e a forma como a gente interage e aborda as pessoas. Feche os teus olhos, a gente vai orar muito rapidamente. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por cada palavra, que tem sido ministrada aos nossos corações desde a noite de ontem, Senhor. Senhor, como nós temos sido confrontados, Pai, mas nós queremos te pedir, Senhor, nessa tarde, nesse momento, Senhor, que a gente possa entender quem somos, porque se nós definitivamente soubermos quem nós somos e usarmos, Senhor, o poder da nossa identidade, dos nossos princípios, Senhor, que são imutáveis, Senhor. Se usarmos, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que é eterna, Senhor. Se usarmos a Bíblia como firme fundamento, Senhor, nós sabemos que nós vamos ganhar as nações, Senhor. Retira de nós, Senhor, toda a prática ruim. Senhor, constitui e constrói em nós, Senhor, um amor, uma paixão por vidas, Senhor, que tudo que estiver nas nossas mãos como recurso, Senhor, nós utilizaremos para a pregação, Senhor, do Evangelho. Jesus, nos ensina, Senhor, todos os dias a sermos como João Batista, Senhor, que não retrucou, Senhor, que não, Senhor, perdeu a sua identidade, Senhor, que não perdeu o seu posicionamento no mundo espiritual, Senhor, muito pelo contrário, Senhor, ele perseverou e persistiu até o fim, Senhor. A nossa igreja, Senhor, é a mesma. O nosso Deus é o mesmo. Ele não muda. As promessas dele não mudam. Ele não é homem para mentir, Senhor. Nos ensina, Senhor, que esses princípios, Senhor, jamais serão atualizados, Senhor. Mas nos ensina a viver, Senhor, para o contexto desse tempo, usando as ferramentas, Senhor, a tecnologia, Senhor, e que não sejam palavras, Senhor, mas a nossa vida, que
seja um exemplo e arrebanhe, Senhor, todas as nossas ovelhas, Senhor. Cada pessoa, Senhor, que está próxima da gente, Jesus. Modifique os nossos hábitos nesse momento, Jesus. Recrie em nós, Senhor, uma paixão, Senhor, por pregar o teu evangelho, Senhor, através de cada recurso tecnológico, Senhor, e nos ensina a ser todos os dias, Senhor, mais parecidos contigo, Senhor. Senhor, nos ensina a multiplicar, Senhor, discípulos através da tecnologia, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser, Pai, quem o Senhor sonhou que nós sejamos, Pai, e que nós todos os dias possamos glorificar e honrar a Ti, Senhor, com a nossa santidade, com o nosso caráter, com a nossa integridade, pregando o Evangelho, Senhor, em tempo e fora de tempo, Senhor, desde aqui, Senhor, até os lugares mais remotos desse mundo, Senhor, porque nós somos os profetas dessa geração. Obrigada, Jesus, por tudo. Que o Senhor receba essa oração. Em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigada pela participação, pela presença de vocês.